Oi, crianças! Encerramos o estudo de mais uma revista da nossa escola bíblica. E quanta coisa boa nós aprendemos, não é verdade? Conhecemos vários personagens e vivemos muitas aventuras com eles. Vamos orar agradecendo a Deus por isso? Senhor amado, muito obrigada, Pai, porque nós tivemos a oportunidade de conhecer a vida de Esdras, de Esté, de Neemias ao longo desses meses. Muito obrigada, ó Pai, porque eles deixaram ricos ensinamentos para as nossas vidas. E nós te agradecemos porque nós temos a Tua palavra e nós podemos aprender dela sempre. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Bom, crianças, o material, a revista que nós estudamos é essa aqui. Vários de vocês receberam, né? Papai e mamãe comprou para vocês a revistinha de atividades e ela tem por tema o nome Restaurar e Edificar. Mas vocês sabem o que significa a palavra restaurar? Restaurar é a mesma coisa que consertar. Por exemplo, se o carro do papai, né? Se de repente o carro do papai ou da sua mãe sofreu algum acidente, bateu, né? Ou deu algum problema na parte mecânica ou elétrica do carro, ele vai precisar levar para a oficina. E lá ele vai ser consertado ou restaurado. Ou então, quando o relógio da gente quebra ou precisa trocar a pilha, alguma coisa, uma pecinha que quebrou, que perdeu, a gente vai também lá no rapaz que conserta, né? Então ele vai restaurar esse objeto. Então restaurar significa consertar. Agora edificar. O que significa edificar? Edificar é construir. E eu acho que vocês já devem ter visto pela cidade várias construções, né? Aqui na nossa cidade se constroem muitos edifícios e com certeza vocês já viram uma cena assim. Então, edificar é a mesma coisa que construir. E nesses 4 meses, nós tivemos a oportunidade, né, dentro dessa revista Restaurar e Edificar, de conhecer 3 personagens da Bíblia. Lembram deles? Esdras, Esté e Neemias. Mas por que, né, que a gente começou a aprender sobre a vida dessas pessoas? Primeiro a gente precisa recordar o seguinte, olha, o povo escolhido por Deus, o povo de Israel, eles viviam na cidade de Jerusalém, que é a cidade deles. Mas Jerusalém era uma cidade que constantemente era invadida por inimigos. E numa dessas invasões, que foi feita pelo Império Babilônico, o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. E vocês estão vendo aí no mapa, que está aparecendo na tela para vocês, a distância, né, o local onde ficava Jerusalém e onde fica a cidade para onde os judeus foram levados, que uma das cidades dessa foi Suzã, no Império Babilônico. Então o povo teve que deixar a sua cidade, a cidade de Jerusalém. Vejam aí as imagens, a cidade foi destruída. O exército babilônico entrou e foi causando a maior destruição. Destruiu o templo onde o povo adorava o Senhor, destruiu os muros. E lembram, crianças, que o muro era algo assim para proteger a cidade. Uma cidade naquela época que não tinha muros, ela era assim, ela estava desprotegida, né? Podia entrar animais e também o exército inimigo. E aí então nós estamos vendo o povo judeu sendo levado como cativo, como escravos para a Babilônia. Porém, acontece que Deus não se esqueceu do seu povo. O povo foi levado cativo porque o povo se afastou de Deus, desobedeceu a Deus e eles estavam sofrendo um castigo pelo seu erro. Mas Deus não esqueceu do seu povo. E no tempo em que eles estavam lá na Babilônia, a Babilônia também foi invadida por outro povo, o povo persa. E o povo persa, com os seus reis, vários dos seus reis, eles foram assim muito
bondosos, a gente pode dizer assim. Foram bons para o povo judeu, porque eles permitiram que os judeus voltassem para Jerusalém. E esses reis são esses que estão aí aparecendo na tela para vocês. O rei Ciro, o rei Dario, o rei Assuero ou Xerxes e o rei Artaxerxes. São os nomes bem estranhos, né, crianças? Vamos ver um pouquinho sobre cada um. Ciro, ele permitiu que alguns exilados voltassem para Jerusalém sob a liderança de um homem chamado Zorobabel. Dario, ele apoiou a construção do templo de Jerusalém, inclusive dando recursos para que o templo fosse reconstruído. Assuero ou Xerxes foi aquele que casou com Esté, muito bem, né? Ela foi escolhida rainha da Pérsia. E Artaxerxes era aquele rei para quem Neemias trabalhava. Neemias era o copeiro do rei. E ele permitiu que Esdras e Neemias retornassem para Jerusalém e ajudassem, então, na reconstrução da cidade. Aí a gente vê o povo retornando para Jerusalém. Pensem na alegria deles, eles agora podiam voltar para a cidade deles. Alguns que foram levados cativos para a Babilônia já tinham morrido, né? Mas outros ainda estavam, porque foram levados crianças, eram vivos e estavam felizes porque então estavam retornando para a sua cidade. E nesse retorno, 3 personagens são muito importantes. Ou melhor, no retorno, 2 personagens são muito importantes, Neemias e Esdras. Mas nesse período também temos uma personagem muito importante que é Esté, que ela teve um papel precioso para a conservação do povo de Deus. Vamos então relembrar um pouquinho sobre Esdras. Quem era Esdras? Olhem aí a imagem. Ele parece assim que está pregando, né? Na verdade, ele está ensinando ao povo a lei de Deus, porque naquela época eles só tinham os 5 primeiros livros da Bíblia. E Esdras, ele era um homem, ele era um sacerdote, né? Então ele falava a mensagem de Deus. E ele também era escriba. Você sabe o que é escriba? É uma pessoa que escreve, anota, faz anotações. E ele escrevia, sabe o quê? Ele copiava a lei de Deus. Os 5 primeiros livros que nós temos na Bíblia. Porque naquela época não tinha gráfica para imprimir livro, não. Era tudo à mão. E eram poucas pessoas que faziam isso, porque nem todo mundo sabia ler e escrever. Então, Esdras era uma pessoa que conhecia muito a palavra de Deus. E ele ajudou o povo a lembrar todos os ensinamentos que Deus tinha dado através de Moisés para o seu povo. E agora a gente vai escutar uma música que fala sobre esse personagem tão importante que foi Esdras. Vamos ouvir a canção? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora e a Bíblia e não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer.
crianças, que bênção que foi Esdras na vida do povo judeu. Agora, a gente vai recordar o personagem feminino que temos dessa nossa revista, que é Esther. Você sabe o que significa o nome Esther? Isso mesmo, estrela. Ela foi escolhida para ser a nova rainha da Pérsia. E nessa posição, ela pôde interceder pelo povo judeu e impedir que eles fossem mortos por causa daquele inimigo que eles tinham, Amã, né? Vocês lembram dessa história toda? Então, Esther, ela estava numa posição muito boa no palácio, ela não precisava se preocupar com nada, mas ela colocou a própria vida em risco para interceder a favor do seu povo. E assim, o povo judeu que tinha ficado lá em Suzã não foi morto. Eles iam ser exterminados. A ordem era para matar todo mundo, mas ela, como sendo também do povo judeu, ela intercedeu a favor do seu povo. E agora a gente também vai escutar uma música que fala dessa bela rainha, a rainha Esther. Vamos ouvir a música, crianças? E agora, o último personagem. Quem é? Neemias. Muito bem. Vocês lembram qual era a função de Neemias? Ele era copeiro do rei. Era uma função legal? Bom, era muito importante, mas era muito perigosa também. Porque ele tinha que provar a comida e a bebida antes que o rei comesse. E não era para saber se estava gostoso, não. É porque se caso tivesse envenenado, o rei não morreria, porque o rei era um homem que tinha muitos inimigos. Né? Então, era uma função assim, muito importante, mas ao mesmo tempo também muito perigosa. E Neemias, quando ele soube que os muros de Jerusalém, que o povo que tinha voltado para lá ainda não tinha reconstruído os muros, ele ficou muito triste. E ele então orou. Neemias era um homem que orava. Tudo que ele ia fazer, antes dele fazer, ele orava. E Deus então colocava na cabeça, na mente dele, o que ele deveria fazer, o que ele deveria falar. Então o que a gente aprende com Neemias é que ele não fazia as coisas de forma assim, impulsiva, mas ele sempre pedia a orientação a Deus. E ele enfrentou muita oposição, vocês lembram, crianças?
que tinha gente que ficava zombando, dizendo que eles não iam conseguir, que eles eram uns fracotes, que eles tinham que reconstruir aquele muro, né? Mas Neemias se manteve firme porque ele sabia que Deus estava com eles. Então Neemias era um homem de oração e ele foi usado por Deus para liderar o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém. E agora a gente vai ouvir aquela música de Neemias, que eu sei que você já conhece muito bem, né? Está o seu Deus? Alguém perguntou. Muros caídos e olhos tristes. Então Neemias orou. Onde está o seu Deus? Alguém perguntou. Muros caídos e olhos tristes. Então Neemias orou. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. Só o seu Deus. Alguém perguntou. Muros caídos e olhos tristes. Então Neemias orou. Está o seu Deus. Alguém perguntou. Muros caídos e olhos tristes. Então Neemias orou. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. Na alegria forte eu me torno. Neemias forte se tornou. Eu também vou me alegrar e louvar o grande eu sou. E louvar o grande eu sou. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. Esses três personagens foram muito importantes para a restauração do povo judeu que voltou da Babilônia para Jerusalém. Eles permaneceram firmes no Senhor. E você? Você tem procurado fazer o que a Bíblia ensina? As pessoas que te conhecem sabem que você segue a Deus? Não esqueçam, crianças, que todas as pessoas que estão à nossa volta, que elas vejam que nós fomos restaurados pelo Senhor. As coisas que estão erradas em nossa vida, Ele quer consertar e edificar, ou seja, fazer em nós uma vida nova, diferente de pessoas que amam a Deus. Agora, para que nós façamos isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e procurar seguir tudo aquilo que ela nos ensina. E é isso que nós fazemos aqui na nossa escola bíblica.
nós aprendemos a palavra de Deus. Eu sei que nem sempre a gente consegue fazer tudo que está escrito nela, mas a gente deve procurar fazer. E agora no mês de março, a gente vai ter umas fériasinhas da nossa escola bíblica, tá? Durante o mês de março, nós não vamos ter lições, porque a gente está preparando um novo material e em abril nós vamos retornar com a nova revista, com novo material, com novas lições para vocês. Então, o mês de março vai ser o mês de férias das tias aqui da igreja, mas a gente se vê logo. E se Deus quiser, em abril a gente vai se rever presencialmente, não só através da telinha, tá bom? Então vamos aguardar. Agora, antes de terminar, hoje eu quero mostrar para vocês, vocês vão receber um material aí no link, as fotos desses personagens que nós recordamos hoje. E aí vocês vão pintar, eu já pintei as minhas, olha só, tudo pintadinho, bem bonitinho. Aí a gente vai recortar aqui e vamos colar numa moldura. Vamos fazer uns quadros, certo? Então, vocês vão ficar com esses quadros em casa e sempre vão poder recordar essas belas histórias, porque eu tenho certeza que vocês estão com elas bem fresquinhas aí na memória e vão poder recordar e contar para as pessoas que vivem na sua casa ou para os seus amigos, agora que já retornamos para a escola, né, na aula presencial, vocês podem também contar essas histórias para os seus amigos e mostrar o quanto Deus foi bondoso com o seu povo e levantou essas pessoas para ajudar o povo a reconstruir a cidade e também para que eles relembrassem os ensinamentos de Deus. Sabe por quê? Porque quando eles estavam lá na Babilônia, não tinha ninguém para ler a lei de Deus para eles. Alguns ainda lembravam, mas boa parte deles já tinha esquecido. E foi muito importante Esdras estar ali com eles para fazer a leitura da lei de Deus e eles perceberam que eles estavam fazendo muita coisa errada, mas eles se arrependeram, pediram perdão a Deus e fizeram uma promessa a Deus, de que procurariam cumprir tudo aquilo que estava escrito na lei do Senhor. Eu vou já terminar aqui de recortar e a gente vai fazer os nossos quadros, tá bom? Só um minutinho, o tio Igor vai botar uma música, aliás, é a tia Sara, vai botar uma música. Ficou tão lindo! Olha, crianças, assim fizemos os nossos quadros. Aqui Esdras, Esther e Neemias. E assim também vocês podem fazer em casa e poder recordar a história desses personagens que nós aprendemos na nossa revista Restaurar e Edificar. E eu espero que vocês tenham aproveitado bem. Tchau, crianças! Até abril!